Olá, meu nome é Jorge e você vai assistir agora cortes da nossa roda de conversa realizada no Dia Mundial da Água, agora em março de 2022. Nossa roda de conversa foi voltada aos nossos sócios e contou com a exposição do nosso professor e cooperado Oswaldo Ali. Tá isso para o comitê do PCJ. Bom, então esse trabalho a gente fez em Socorro. Foi gestão da água no meio rural, fontes, usos, produção e conservação. Esse é um trabalho que foi organizado a partir de recursos do FEIDO, da prefeitura. E aí, assim, como é que começa, né? A equipe foram 2 agrônomos, o Raimundo, eu, 2 geocientistas, também com especialização na área de hidrogeologia. Isso foi extremamente importante. Conhecimento hidrogeológico e geológico é uma coisa que foge, muitas vezes, ao nosso conhecimento agronômico. Então, esse trabalho ele começou em janeiro do ano passado e terminou em janeiro desse ano. Foram 12 meses. Embora, por conta da pandemia, tenha concentrado em setembro, outubro, novembro, dezembro, basicamente, né? Então, veja, o município que a gente trabalhou é um município com uma agricultura diversificada, com destaque para a produção familiar, com diferentes realidades de produtores familiares bem capitalizados a pouco capitalizados. Tem uma grande incidência sobre a geração de emprego e renda no município, a agricultura. O município é uma estância hidromineral, a água é um grande elemento de atração de turistas, e o meio rural tem uma importância muito grande, tanto no turismo quanto para a segurança hídrica local. Quando a gente começou, ele não era um DRP, mas quando a gente começou a olhar e ver o que a gente tinha feito, a gente fez um DRP. Porque a gente fez um levantamento de informações secundárias, a gente fez um conjunto de entrevistas qualitativas com agricultores, com gestores, com ONGs, com vários segmentos, conselheiros dos conselhos municipais. E aí a gente fez uma organização e devolução das informações levantadas através de uma cartilha, mas e também fez palestras. E nas palestras a gente aprofundou ainda mais o conhecimento sobre a realidade local. No relatório final, a gente apresentou algumas possibilidades de ação do poder público. E esse trabalho vem tendo uma continuidade. Então, assim, nós estamos pensando numa disciplina de extensão para os alunos da USP, principalmente na geologia e na Exalc, do pessoal fazer um trabalho, fazer uma disciplina cujo trabalho de campo é um trabalho em cima da gestão da água no meio rural. Inclusive, buscando regularização de outorgas. A gente vem conversando também com o DAEE para poder fazer esse trabalho. Quais foram as atividades desenvolvidas? Foi esse diagnóstico, com informações secundárias, informações primárias, com agricultores, a cartilha e as palestras. Quais foram os resultados? O diagnóstico mostrou a importância da agricultura e da pecuária no PIB local e a interface que ela tem com outros setores da economia. É muito interessante você andar em Socorro, uma cidade que tem agricultura familiar diversificada, isso tem uma incidência no funcionamento do comércio. Quando a gente compara uma cidade do tamanho de Socorro com uma outra igual numa região canavieira e uma cidade de economia canavieira, você olha e vê como o comércio pouco desenvolvido. A gente, no diagnóstico, trabalhou um pouco a característica da produção e dos produtores, fizemos levantamento sobre a situação de conservação dos recursos naturais, pastagem degradada, as práticas de conservação, vegetação de APP, reserva legal, etc., outros dados. Trabalhamos com as fontes de água existentes no meio rural, né? E assim, quais eram as fontes? Nascente, poço caipira, poço tubular, cisterna, lago represa, rio, né? E nascente, não sei se eu já falei. Então, essas são as fontes, porque da onde que estão a base dessas informações que a gente usou? Foi o censo agropecuário, que eu venho trazendo essa metodologia desde que eu fiz o meu doutorado. Quais são as informações que o censo nos aporta para um trabalho com água
em âmbito local. Bom, aí a gente fez uma caracterização do aquífero regional, que abarca o território de Socorro, qual era o potencial e limite dele para a segurança hídrica. Então foi muito interessante, porque nas palestras as pessoas vinham perguntar por que o poço estava seco. E foi ótimo, porque na cartilha tinha uma explicação, nas palestras a gente reforçou essa explicação do limite de um aquífero cristalino, que é o que tem em boa parte do município, e a gente foi mostrando como é que era o aquífero, e a gente mostrava em algumas fotos que a gente foi tirando, que mostra como é o aquífero que eles têm lá. O cristalino, ele é um aquífero fissural, ou seja, é pela fissura que se faz na rocha, no rompimento da rocha e nas frestas que surgem, é que a água se armazena. Se a fissura tem uma relação com o solo, ela tem uma recarga. Agora, se a fissura não tem uma relação com o solo, ela não consegue ter recarga, porque ela é uma fissura cega, ou seja, ela não desemboca na relação com o solo, então ela não tem como armazenar água. Isso deu para explicar legal, porque são inúmeras as experiências que as pessoas têm. A gente fez uma cartilha que está aqui no site da Prefeitura de Socorro, né? E aí a gente fez 15 palestras, foram mais de 600 participantes. Foi muito interessante, que a gente fez um trabalho muito legal com as escolas da zona rural. Foi muito legal também uma apresentação que a gente fez na Câmara Municipal, para os agentes de saúde, aí deu para falar da relação água e saúde, e preservação de nascentes e de fontes de água de abastecimento domiciliar e saúde. E, por último, a gente fez uma apresentação para o prefeito e os secretários municipais. E na que a gente fez para os conselheiros e algumas ONGs, também tinham vereadores da Câmara Municipal de Socorro, né? Bom, qual foi a repercussão do trabalho? A gente, assim, foi uma riqueza a quantidade de informações que a gente obteve nas palestras. Então, o que permitiu aprofundar ainda mais o diagnóstico sobre os problemas relacionados à água e quanto que o poder público municipal pode atuar. Muitas vezes os prefeitos e as prefeituras não têm ideia do que podem fazer. Então, assim, e experiências positivas e negativas. As positivas é que a gente encontrou um sistema de partilha, de uso comum da água. É comum, no município de Socorro, uma fonte de água atender 4, 6, até 12 residências. Um poço atender também 3 residências. Então, é uma prática de gestão e uso comum da água que o poder público só tem que estimular, porque isso diminui, não só diminui todo o trabalho de gestão, mas como cria vínculos. Eu lembrei muito dos trabalhos, assim, quando a gente começou as conversas com o pessoal lá em Andradina, como organizar a cooperativa, como avançar na organização da cooperativa, e a gente conversava muito sobre o tanque de leite como um local de reunir, porque, inclusive, um leite estragado no tanque ferrava todos os demais. Então, assim, era um lugar, um ponto gerador de diálogo e de necessidade de construção de pactos, né? A mesma coisa é uma nascente. Ou seja, nessa situação que a gente chegou lá, final de setembro, a situação estava muito crítica, muito crítica. Então, nossa entrevista com os agricultores foi ótima, porque a situação estava péssima. E nas entrevistas, e nas palestras, a molecada ela é mais franca que os pais. Então, eles falavam, quase deu pau com o vizinho, com não sei quem. Então, você começa a ter uma noção do problema, do caos que está em relação à água no meio rural. E tudo se outorga. Então, nesse processo de privatização da água, essas pessoas estão numa fragilidade fodida. E aí a gente começou a discutir agroecologia, agrofloresta, conservação de solo. Tanto é que aumentou a solicitação junto à prefeitura para a construção de bacias de infiltração nas ações de conservação de estrada. E aí uma das demandas que eles agora querem também trabalhar lá é criar um serviço
de conservação de solo nas propriedades rurais, né? E aí permite você estabelecer parcerias entre diferentes setores da gestão pública. Na saúde, pensando na qualidade, na educação, a informação e o conhecimento. E a Guarda Municipal, a gente descobriu que ela era o grande mediador de conflitos de água em Socorro, né? Foi muito interessante. E aí a gente sugeriu que houvesse investimento na formação desses segmentos, né? E a gente até participou de um que foi falar para os agentes de saúde. E essa é a questão, e a questão central de trabalhar a ideia que o meio rural é uma caixa d'água. E ele tem que ser a base de uma política de segurança hídrica local, que valoriza a conservação dos solos, porque solo não conservado, menos água armazenada. Menos água armazenada, inverno seco, mais problemas de conflitos entre vizinhos. Aproveito para pedir para você se inscrever no canal, deixe o seu like e seu comentário